Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Power BI. No treinamento de hoje, nós iremos fazer um dashboard igual a este aqui, tá? Espero que vocês gostem e compartilhem e curtam o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Tipo de produto, condição de pagamento, o produto, a categoria do produto, o preço unitário, a cidade e o estado, tá? Que a gente vai estar trabalhando. Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente, né? Nós iremos criar aqui o que? Utilizando a função do Power BI, né, o Calculate, nós iremos somar a quantidade de valores a receber e valores a pagar, fazendo um filtro, né, por tipo de transação, ok? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é eu fazer aqui, ó. Aqui eu tenho o que, né? Só para vocês entenderem o cenário. Aqui eu tenho contas a receber e contas a pagar. E eu tenho valores, né? A receber e a pagar. Tá tudo misturado. Então, qual que é a ideia? É o Power BI vir fazer um filtro somente contas a pagar e somar tudo, né? Depois fazer o filtro somente contas a receber e somar tudo. E aí eu posso colocar essa informação num botão, tá? Num card para visualizar as informações, tá? Então é isso que nós iremos fazer agora, ok? Então vamos lá. Para eu criar, né, uma medida, né? Isso é o nome, se chama medida. Essa medida ela vai ter que trabalhar com a opção apagar e uma outra opção receber, tá? Então como que eu faço para criar essa medida, né? Eu vou vir aqui, ó, opção, nova medida, página inicial, nova medida, tá? Então nova medida, cadê? Nova medida. Aí ele vai carregar no sistema, tá? E aqui eu vou ter o nome que eu vou dar para minha medida. Nesse caso eu quero colocar aqui apagar, ok? Aí nesse apagar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função DAX no Power BI chamado Calculate. E dentro dessa função eu vou chamar uma outra função chamada Sum. Vou abrir parênteses. E aí, o que eu quero fazer, né? Vamos lá, para a gente entender. O que eu quero fazer? Eu quero, né, pegar a somatória de todos os valores dos produtos de acordo com o meu contas a pagar. E depois fazer a mesma coisa para o meu contas a receber. Então, eu vou criar duas calculate aqui para fazer esse processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, sum, né, que é soma. Vou vir aqui na opção, aí ele me traz todas as opções da minha planilha, tá? No caso aqui, nas minhas colunas. Eu vou pegar a opção chamada fator financeiro, que é a tabela, e o valor. Aperto Tab, ok? Aí aqui, o que eu vou fazer, né? Eu vou fechar parênteses, eu vou colocar uma vírgula, e aí eu vou pegar de uma outra coluna que eu quero trabalhar, né? Que eu quero, aí o que ele vai estar falando para mim? O que você quer somar? Você quer somar a coluna valor, mas por quem, né? Nesse caso, eu quero somar a coluna valor pelo tipo de transação. Nesse caso, vai ser o tipo de transação, que vai ser a pagar ou a receber. Aí eu vou informar aqui, né? A coluna, né? Tipo de transação, aperto Tab, ok? Que foi igual a, coloca entre aspas, né? A pagar, que é o que? É o conteúdo que eu tenho aqui dentro dessa coluna, tá? Aí eu vou fechar parênteses e apertar Enter. Olha só que legal. Ele vai criar para mim aqui como se fosse um reloginho. Tá vendo? Ele cria uma medida chamada apagar, tá? Nós iremos fazer a mesma coisa agora no contas a receber, tá? Então vamos lá.
Eu vou vir aqui, página inicial, tá? Nova medida. Aí aqui eu vou colocar a receber. Aí eu vou colocar aqui calculate, certo? Calculate, vou passar a função de soma. E aqui eu vou descer na coluna valor, fator financeiro valor, ok? Fecho parênteses, vírgula, e aqui eu vou colocar o que? O que eu quero calcular? O tipo, né? Aí eu vou escrever tipo o que? Tipo de transação, ok? Aperto Tab, que vai ser igual ao que? Entre aspas, a receber. Receber. Fecho aspas, fecho parênteses. Quando eu apertar o Enter, olha só que interessante. Ele vai me trazer aqui as minhas duas medidas que foram criadas, tá? Depois a gente pode até mudar, tirar ela daqui e criar um espaço somente para as medidas, para ficar mais organizado, tá? Então aqui eu tenho o que? Uma medida chamada apagar e uma outra medida chamada receber, ok? Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, o que acontece? A medida que eu criei aqui, as minhas medidas, né? A apagar e a receber. Agora a gente vai testar ela no nosso cartão, tá? Vou clicar aqui na exibição, seleciono o cartão, né? Aí eu vou fazer o que? Vou marcar aqui, apagar. Olha só que legal. Ela vai trazer aqui o valor total a pagar, que é a somatória, né? De tudo. E depois eu utilizo a opção a receber, para ela também trazer todas essas opções aí a receber, tá? Então, depois, né, que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar os nossos visuais aqui, de acordo com essas informações, tá? Eu clico aqui no cartão, coloco aqui na opção apagar, vou clicar aqui apagar, só pra gente ver. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a mexer no cartão, tá? Eu vou vir aqui na opção de formatação visual, tá? Vou vir aqui em geral, tá? Vou vir aqui na parte de efeitos e vou deixar ele transparente, para ele ficar de acordo com as informações aqui, tá? Título, esse título, vamos ver se ele não é eu vou querer o título de baixo, que é o rótulo de dados, ok? Eu vou vir aqui em visual, rótulo de dados, que é esse título aqui. Aí aqui eu vou trabalhar, vou mudar a cor dele para branco, vou aumentar um pouquinho, deixar um tamanho 20 mais ou menos, ok? E vou fazer a mesma coisa com o visual de baixo, tá? Clico fora, clico no cartão e diminuo aqui o espaço dele. Fazer a mesma coisa aqui, tá? Aí aqui eu vou fazer o que? Clicar no a receber, clico no botão de cima, no cartão de cima, no pincel e colo aqui, tá? E aí aqui eu só vou diminuir um pouquinho, né? Para ele trazer aqui as informações certas, tá? Então aqui eu tenho a pagar e aqui eu tenho a receber. O produto, clico fora, ele é sensível, clico fora. E aí aqui o que eu faço? No produto eu vou criar um outro cartão também, tá? Seleciono aqui o meu produto, né? Nesse caso do produto, eu não quero ter esse rótulo de dados, que é essa informação aqui embaixo, tá? Eu vou desligar esse rótulo de dados, vou diminuir ele, porém eu vou copiar a configuração, tá? Que eu tenho no cartão de cima. Clico aqui, venho no pincel e jogo para cá. Aí eu vou desligar o rótulo de dados de novo, tá? Porque ele copia as informações que eu tenho no primeiro
no primeiro card lá em cima, que tem o rótulo de dados ativos. Feito isso, agora a gente vai trabalhar com os gráficos, tá? Então, como que eu faço para trabalhar com os gráficos, né? Eu quero colocar aqui alguns gráficos. Eu vou colocar esse gráfico aqui. Cadê? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Gráfico clusterizado. Clico nele. Jogo aqui. E trago as informações para cá. Aqui, o que eu vou ter? Né? O que eu quero ter? Eu quero ter o produto e a soma do valor, tá? Para ele ter as informações aqui. Aqui eu vou fazer o que? Eu tenho um produto no eixo, produto aqui, ó, produto, né? Ele tá no eixo X e a soma dele, que é essa soma aqui, ela vai estar no eixo Y, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no eixo X e vou começar a tratar os produtos, né? E os valores dos meus produtos. Então aqui eu vou mudar, tá? Eu vou colocar uma cor branca, apesar que não vai aparecer aqui, mas a gente vai mudar depois, tá? O título aqui eu não vou colocar, então eu vou tirar o título que tem aqui embaixo, ok? Depois eu vou vir aqui na opção geral, efeitos, transparência eu vou deixar total, tá? Olha só o que ele vai fazer, ele já vai trazer aqui os produtos aqui em cima, ok? Depois feito isso, eu vou vir aqui, ó, na categoria Y, ok? Na categoria Y, eu não quero os valores e não quero os títulos, tá? Não quero. Eu vou descer aqui e tá vendo essa opção aqui, rótulo de dados? Vou deixar marcado para ele trazer o que? Os valores para os meus rótulos de dados. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para a cor branca. Então aqui, ó, olha só que legal, valor, a cor branca. E aí ele vai me trazer o que? Os valores dos meus produtos, tá? Título, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem, tá? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Aí eu vou vir aqui na opção geral, né? Título aqui eu vou deixar somente escrito produto. E aí aqui eu vou deixar numa cor branca, centralizado, tá? Para ter esse contraste, né, de branco e vermelho, né? Então aqui eu tenho o que? Então vamos lá, vamos ver o que nós fizemos aqui. Nós tiramos algumas informações aqui, tiramos a informação do título aqui embaixo do produto, né? Centralizamos o título aqui e colocamos os valores nas categorias, tá? O gráfico eu vou deixar ele azulzinho mesmo, tá? A ideia é deixar ele azulzinho mesmo. E aqui o gráfico aqui abaixo a gente vai colocar um outro gráfico, tá? Então eu clico fora e vou selecionar um outro gráfico. Deixa eu ver aqui qual que é um gráfico bacana aqui pra gente colocar. Vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o gráfico de barras empilhadas. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu tenho a categoria Y e X, né? Então eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar valores e eu vou colocar aqui a categoria dos produtos, tá? Então aqui em cima eu tenho os produtos, ok? Aqui embaixo eu tenho as categorias desses produtos, tá? Eu tenho esse gráfico pronto, eu clico aqui no pincel, colo aqui, ok? Aí praticamente metade do caminho já foi feito, tá? Eu só vou fazer o que agora? Mudar o título, né? Vou vir aqui em formatação visual, né? Eixo, deixa eu ver o título onde que tá aqui. Deixa eu ver, tá no eixo Y aqui.
Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo. Deixa eu só ver, o rótulo de dados é aqui, beleza. Aqui, ó, tá no geral, títulos. Aí aqui a gente vai colocar a categoria. Categoria, espaço, produto, ok? Então eu tenho a categoria de produto, eu tenho o produto. E nesse outro gráfico aqui, o que nós iremos fazer? Nós iremos colocar um outro gráfico, tá? A gente pode pegar, colocar até um de linha. Deixa eu ver se fica legal. Clica fora, tá? Clica no de linha. Aí aqui a gente pode pegar uma outra informação. O que eu quero aqui? Eu quero um produto e eu vou escolher aqui o que? O estado. Deixa eu ver se fica legal. Acho que não. Acho que vai ficar legal o gráfico de mapa. Eu acho que vou pegar o gráfico de mapa. Isso, ó, gráfico de mapa, tá? Então eu tenho o que? O produto e o estado. Eu vou pegar por valor, acho que é melhor. Que aí fica com as bolhas aqui, né? Aí aqui é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Seleciono o gráfico de cima, venho no pincel e colo aqui. E aqui eu vou mudar o que? O título, o valor do título. Que aí eu vou fazer o que? Geral, título. Aqui eu coloco... Aqui eu posso colocar a região. Deixa eu ver. Eu vou colocar título não. Vou tirar o título, tá? Deixar sem título, porque aí a gente trabalha com as informações que tá nos produtos, tá? E aí, o que eu vou fazer para finalizar, né? O nosso dashboard. Eu vou pegar, né? Eu vou pegar um outro gráfico aqui chamado de segmentação de dados. Deixa eu achar ele aqui, ó. Aqui, ó, segmentação de dados. Clico fora, tá? E aí na segmentação de dados, vamos ver se dá para fazer com categoria, tá? Deixa eu ver, categoria de produto. Ou deixa eu ver se o estado ficaria legal também. Não tem muito estado não, então dá pra fazer. Aí eu aumento só um pouquinho aqui, né? E aí eu faço a mesma coisa, clico aqui, pego a formatação desse gráfico e coloco aqui. Então olha só que legal. Aí só vou mudar a cor, né, desse gráfico aí, a legenda, né? Deixa eu só mudar aqui. Aí eu posso mudar o produto, né? Ó, de acordo com... Eu for mudando o produto, ele vai me trazendo as informações, ó. Sofá, tá vendo, ó? Qual que é a região, ó. Móveis, ele entra na categoria móveis. E ele tem o maior faturamento dele nessa região aqui, né? Região da Bahia, tá? Mas deixa eu só voltar aqui. Voltar aqui. Pode tirar aqui os estados. A gente precisa só formar aqui também, tá? Formatar nossa segmentação. Então aqui, o que eu vou fazer? Valores. Desses valores, vamos deixar branco, ó, para ele trazer o que? As informações aqui, né? Dos estados igual dos outros. Deixar negrito, né? Para ficar mais forte. E deixa eu ver aqui, título, né? Cadê os efeitos? Deixa eu ver aqui, título, se ele tem alguma coisa. Aqui, ó, que tá estado, né? Ó, categoria,
cabeçalho, né? Nesse cabeçalho aqui eu vou verificar aqui o estado, o título, né? E aí eu vou mudar para branco também, deixar branco e deixar negrito. Aí fica legal. Olha só o efeito que bacana. Bahia, né? Eu tenho quais produtos? Notebook, smartphone e sofá. Qual é a categoria que esses produtos se enquadram? Eletrônicos e móveis, né? E aí eu tenho uns valores menores aqui para, na verdade não tem, né, valores, está zerado para os outros produtos, tá? Eu vou só diminuir um pouquinho aqui também, tá? Aqui na verdade eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou diminuir o tamanho. Deixar o tamanho 27, tá? 27. Aí aqui eu vou pegar no pincel e vou colar aqui embaixo para fazer a mesma coisa, para ele ter esse tamanho aqui, para não estar atrapalhando lá na hora de contar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou pegar o pincel, eu só vou diminuir aqui o tamanho, para deixar 27 também, para não ficar padronizado. Aí eu posso jogar ele mais para dentro, né? E aqui eu vou mudar também, deixar branco e deixar negrito o valor aqui do meu produto. Então eu tenho valores aqui em negritos, contas a receber, contas a pagar em negrito branco, né? E aqui eu tenho os gráficos, né? E aí de acordo com o que eu for marcando, olha só que legal, ele vai mudando para mim. Olha só que legal. Aí se eu quiser pegar, por exemplo, smartphone, aonde que eu quero, né? Só tem bastante venda na Bahia. Sofá, aonde que tem? Ele entra como categoria de produto de móveis. Eu recebi esses valores, eu paguei esses valores e o produto é o sofá, né? Eu vou tirar aqui, vou colocar em São Paulo. São Paulo, o que eu fiz em São Paulo? São Paulo eu vendi bastante sofá, né, que foi a minha maior venda. Eu paguei 18 mil, né, 08, e recebi 31.077, e o produto é o sofá. Ah, eu quero colocar, sei lá, Rio de Janeiro também foi sofá, né? Então foi o que? Qual que foi o valor de contas a pagar? Foi 31.026, né? E aqui a pagar e 24.057 mil a receber. Aí eu tenho aqui o que? A categoria do produto sofá. Se eu vier aqui Minas, por exemplo, vamos ver o que vai ser. Minas também vai ser sofá, né? Então eu tenho 17,95 a pagar e 49,41 a receber mil, certo? E se eu mudar aqui, né, se for para Bahia, por exemplo, a Bahia eu vou ter a categoria de móveis, que também vai ser sofá, a pagar e a receber. Ceará, qual que vai ser a categoria? Vou selecionar aqui, ó, se tiver, por exemplo, smartphone. Aonde que eu tenho aqui smartphone, né? Smartphone eu tenho no Ceará, né? Eu tenho esse valor aqui, ó, a pagar 90.026 e 68,42 a receber, né? E ele entra na categoria de eletrônicos, tá? À medida que for mexendo nos produtos, né, ele vai mudando as categorias aqui embaixo, tá? E vai me definindo o estado. Por exemplo, se eu quero Bahia, eu quero saber qual que é o valor do smartphone, o que eu recebi e o que eu paguei. Aí ele vai trazer os valores aqui, ó, 66.058 a pagar e 53,32 a receber. Produto smartphone, categoria do produto eletrônicos, né? E aonde que eu tô? Tô na Bahia. Ah, vou pro Ceará. Ceará vai ser o que? Ceará, dentro dessa categoria que eu selecionei, que é smartphone, tá? Eu vou ter o valor de 90,26, 68,42 a receber e 90,26 a pagar. Qual que é a categoria? Smartphone. Ah, eu quero tudo. Então, eu clico fora e aí eu só marco o estado que eu quero. Aí ele vai mostrando, ó.
Olha só que legal. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, né, da aula, dê um joinha, compartilhe o canal e até a próxima aula. Tchau, tchau.